estamos começando mais um Hashtag por Elas, um talk show, e hoje com uma convidada especial, a doutora Maria Fabiana. Antes de eu começar, eu gostaria de deixar um recadinho aqui, que essa é uma ação que é alusiva ao mês da mulher, e trazemos aqui, então, mulheres que nos inspiram e que transformam o nosso dia a dia. Quero falar também que no dia 29 de maio nós faremos o lançamento do livro do Hashtag por Elas, e tem um monte de mulheres aí ansiosas, mas não deixe de acompanhar. Então vamos lá. Vou fazer um breve currículo aqui, uma breve fala. Doutora Maria Fabiana é sócia do PG Lau, é doutora em Direito Comercial pela FADUSP, é mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, autora de livros e diversos artigos, é professora de Direito Empresarial na ESEG. Acho que é assim que pronuncia, né? Doutora, É, muito obrigada pela seu aceite, por estar aqui conosco. Nós estamos falando para milhares de pessoas aqui. Vai ficar gravado essa nossa conversa, mas o intuito é esse mesmo, né? De estar conversando contigo para te conhecer melhor, né? Eu acredito que muitas já te conheçam, mas outras que verão poderão também ficar sabendo quem é a Maria Fabiana. Fique à vontade, a palavra está com você. obrigada, Suzy. Eu que agradeço aqui o convite. É sempre um prazer estar aqui por elas. Eu participei deste livro, né? Eu escrevi um artigo, participei também do primeiro, acompanho aquelas gravações do Mulheres que Inspiram também. Então, acho que é bastante interessante. Gostei muito realmente do convite aqui para estar nessa campanha, né, nesse projeto que é do Dia das Mulheres. Eu gostaria de É, falar aqui, né? Eu te conheço, mas eu conheço da internet, né? Eu acho que você deve me conhecer também na internet. Nós encontramos já em alguns eventos jurídicos, mas e também a gente tem uma coincidência aqui que que nós até falamos no Instagram, por conta do mesmo ano, a gente falou, não, essa safra é boa, né? De 82. Eu é, nasci no mesmo ano, eu sou de maio, doutora, eu não sei quando, que mês que você eu é. sou de janeiro, eu Ai, já fiz então já fez. aniversário. Esse ano É, é o ano dos, nem vou falar, dos 43, 4,3. Oh, Jesus. Mas é assim, você tem duas filhas que eu sei, né? Mas como que foi assim a sua, desde a sua infância, se você sempre quis estudar direito, se era realmente essa área que você queria, que hoje é onde você está, se realmente, né? Porque você é doutora, a gente tem um orgulho muito grande, né? São poucas doutoras que a gente conhece e que estudam, né? Que tem um monte de afazeres e ainda conseguem estudar. não, eu não sempre quis nem fazer direito, nem pensava na área de recuperação judicial. Afinal, na época da faculdade, acho que com você também, ainda vigia o decreto-lei. Embora logo que eu me formei já entrou em vigor a Lei 11.101, mas eu de criança, assim, até uma parte da minha adolescência eu queria fazer medicina, Olha só. totalmente diferente, né? E aí eu fui perceber que eu realmente, o problema não era estudar muito, era a matéria, né, que eu teria que estudar para medicina. Porque eu sempre fui realmente uma pessoa muito mais de humanas, sempre gostei muito de ler, de escrever, gostava de história. Então, assim, as matérias que eram mais relacionadas ali, não só a biologia, né, mas mais relacionadas à medicina, eu percebi que o estudo não era, o estudo dessas matérias não era o que eu realmente queria. E aí, lendo o manual da FUVEST na época, falei, acho que vou prestar direito. E aí decidi prestar direito, e no começo eu decidi prestar direito para fazer diplomacia, na verdade. O meu intuito era entrar no Instituto Rio Branco. Mas enfim, aí a vida vai acontecendo, aí eu comecei a fazer estágio, logo no começo da faculdade. Fiquei muito tempo entre o estágio e o meu começo de carreira como advogada já, eu sempre fiz contencioso civil. Aí eu migrei para a área de recuperação judicial, eu já tinha uns 5 anos de formada, que aí eu fui trabalhar com a equipe, né, na época trabalhava no Felsberg, então fui trabalhar com a equipe do Felsberg de recuperação judicial, e aí eu gostei muito, assim, eu achei que é uma área super dinâmica, né, porque é uma área que você vê
muitas outras áreas juntas, é uma área muito multidisciplinar, tem um viés muito grande de negociação. Verdade. É, então, eu achei que é uma área muito bacana. Eu realmente quis ficar. Eu ainda faço um pouco de contencioso empresarial, mas é realmente assim, minha paixão atual, já tenho mais de 10 anos, é recuperação judicial e falência, insolvência, no geral. E eu vou falar, né, que essa matéria ela vai encantando a gente, né? Meu Deus, é É, tão envolvente e muito complexa. Eu digo assim é, que sempre quando a gente está conversando, está em grupo jurídico, tem tantas minúcias, né? Que você, se você não ficar apegado certinho naquilo lá, você meio que escorrega e faz errado, é, não é é verdade? verdade. É Então, você verdade, porque a lei teve. também é muito. A nossa lei, né? Ela tem umas lacunas muito grandes. Então, realmente você tem que ficar muito antenado de como é a interpretação. Não basta ir lá na lei e falar, vou ler aqui para saber como é que é. Você tem que ficar muito antenado nessa interpretação. As interpretações vão mudando, então é complexo mesmo. Vai surgindo cada vez mais, né? Coisas diferentes. É, Doutora, mas daí você teve duas filhas e estava estudando ou não? é. Como Eu, foi? na verdade, quando eu voltei para o mestrado, então eu me formei em 2005, aí quando foi 2012 eu decidi para o mestrado. E aí eu engravidei da minha primeira filha no meio do mestrado. Inclusive, eu tive que suspender 6 meses, porque foi quando ela nasceu mesmo. Mas aí quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou terminar. Não, assim, eu entrei, eu vou terminar. Não tem essa, tá? Comigo não tem muito esse lance do largar as coisas no caminho. Aí eu fui com a minha filha pequena, meu marido, óbvio, ajudou muito. Ficava escrevendo de final de semana, eu trabalhava ainda no Felsberg nessa época também. E aí tudo bem, deu tudo certo, eu terminei o mestrado e eu gosto muito, eu sempre gostei muito de dar aula. É uma coisa que me dá prazer. E até por isso eu fui procurar o mestrado e o doutorado. Durante muito tempo, eu fui assistente de professores, fazendo isso de uma forma voluntária mesmo, tanto na PUC aqui de São Paulo, que é onde eu me formei e fiz meu mestrado, como na USP, que é onde eu terminei agora meu doutorado. Porque eu gostava. Eu gosto do ambiente da sala de aula e eu gosto do ambiente da sala de aula da graduação, por incrível que pareça, né? Tem muita gente que gosta mais de dar aula na pós, eu gosto do ambiente da graduação. E aí, uma época em que eu estava ainda sendo assistente do Dr. Marcelo Sacramone na PUC, ele que começou a me incentivar, falou, não, se você realmente quer dar aula, você tem que fazer o doutorado, você tem que fazer o doutorado. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o doutorado. Mas aí eu já tinha uma filha pequena. Então, minha filha nasceu em 2018, a menor, e eu entrei no doutorado em 2000. Eu fiz como aluna especial em 2019 e eu entrei mesmo em 2020. E aí também passamos aí o doutorado inteiro com uma criança pequena no meio da pandemia, né? Eu entrei basicamente começou a pandemia. Mas foi muito bom. Assim, foi difícil, foi um estudo longo e bastante complexo, mas o final é muito gratificante também, sabe? Então, E qual foi que foi o super tema, vale a assim, pena. do doutorado? Sobre o tratamento precoce da crise empresarial, né? Formas que a gente Né? poderia Bem usar, específico da área é, empresarial. formas como a gente poderia usar para que as empresas em crise, né, fossem buscar aí uma solução de forma antecipada ou antes do que elas geralmente vão, porque a gente que está na área, embora não existam dados concretos sobre isso, a gente que está na área, né, Suzy, a gente vê que as empresas, no geral, chegam lá para o pedido quando o Já negócio já está muito ruim, né? passou o É, pescoço, já, o né? estresse financeiro já é muito grande. Então, a ideia era trazer essa problemática, né, da demora no pedido, para então defender uma forma em que a gente poderia incentivar esse tratamento precoce. Olha, muito bacana. E quem está É. nos acompanhando aí, a doutora Maria Fabiana, ela tem o RJ na prática, que é o Instagram, que eu, assim, eu fico admirada porque tem hora que você fala de alguns casos e debate que é super interessante. Eu fico só acompanhando para aprender, né? Até porque você é professora e eu sempre falo que eu sou uma mera estudante. Tudo que a gente sabe, né? Pelo menos para mim, é muito pouco ainda. Eu vou acompanhando quem sabe muito mais e você é um exemplo disso,
que sempre está estudando e rapidamente sai uma notícia nova, né? Recentemente agora nós tivemos a RJ do Vasco, É. e daqui a pouco você deve estar comentando. Então, a doutora Maria Fabiana ela faz esses comentários e isso é engrandecedor, assim, para quem acompanha, porque você pega alguns pontos específicos que talvez ninguém nem ia tratar. E eu acho Hum. muito bacana isso aí. Ah, Então, falando obrigada. assim da vida pessoal também, depois dos filhos, né? Para as pessoas aqui que nos acompanham, para as mulheres, porque por conta, né, desse nosso talk show de ser realmente direcionado às mulheres, a gente sabe que foi, né, você já falou de alguns desafios aí, mas qual foi, assim, uma das maiores dificuldades, né, ao longo desse percurso todo para você chegar nesse patamar de ser doutora? Eu acho que, Ó, pessoalmente doutor é quem falando, tem doutorado, né? a gente se acostuma, né, a Ai, chamar de Jesus. doutora. Eu até te falei, né, não me chame de doutora, por favor, que eu tenho, É, eu eu falei, no ai, mas é geral, eu não difícil. gosto. Mas eu sei que tem, né, é um costume mesmo que a gente tem da nossa área. Eu acho que pessoalmente, né, na minha, para mim pessoalmente, da minha família, eu acho que o momento mais difícil, mais desafiador de todo esse período foi o momento em que eu fui morar na Alemanha, que eu fiquei lá 3 meses, em 2023, Meu amor. para fazer uma parte da pesquisa, do doutorado. Isso para mim realmente foi muito desafiador. Assim, eu acho que eu nunca tinha morado sozinha. Eu acho que eu tinha viajado, mesmo viajado sozinha, eu tinha viajado poucas vezes, assim, de lazer, né? Eu viajei sozinha muitas vezes a trabalho, mas de lazer eu acho que eu tinha viajado sozinha 2 ou 3 vezes até então. E aí eu tive esse desafio de ir morar sozinha num país diferente, que eu não falo a língua, porque eu não falo uma palavra de alemão. Aliás, eu aprendi a falar poucas palavras só E é para poder muito, me. muito, extremamente difícil, né? é, não, mas eu nem tentei, assim, eu só tentei o bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, essas coisas. E o resto, graças a Deus, todo mundo fala E por inglês que muito foi bem lá. escolhido a Alemanha? Porque lá, justamente em Hamburgo, tem o Max Planck, que é um instituto ele, na verdade, ele tem em vários lugares da Alemanha, mas este de Hamburgo, ele é de direito comparado a direito privado. Então, ele tem, assim, uma biblioteca, não sei, eu diria que, tipo, sei lá, a maior biblioteca de direito comparado e direito privado comparado do mundo, sabe? Eles têm livros de todos os países, se não todos, praticamente todos, em várias línguas. Eles Interessante, assinam tá? diversos periódicos, law reviews, enfim, é uma infinidade de material. Eu trouxe material para ler até 2040, eu acho, porque sobrou assim, tem muita coisa. Eu li muita coisa, claro, mas tem muita coisa ainda, porque é uma E infinidade de a material. leitura em si, ela não está traduzido, né? Como é que funciona? Não, lá tem muita coisa, a gente tem muito acesso a coisas em inglês. E Hum. também dava muita coisa as coisas que eu pegava em francês mesmo, ou em alemão, eu colocava num aplicativo para fazer a tradução e sair em Ah, que legal. PDF, aí eu conseguia me virar. Mas eu acho que isso foi um desafio, porque era um país diferente, eu nunca tinha morado sozinha, eu não falava a língua, e não falo ainda, e eu fui ficar longe, né, da minha família, do meu marido, das minhas filhas, por esses 3 meses. Inclusive passei o Dia das Mães lá. Eu fui acompanhando os seus stories, É, porque assim eu pensava, mas qual que é o objetivo, né? E agora entendo melhor. é, era Porque pesquisa. quando a gente tem filho pequeno assim, a rotina deles todos os dias, de não estar acompanhando, e 3 meses É. parece que virou um ano, né? Exatamente. Acho que teve um momento. No começo, tudo era muito legal, né? Muito diferente, Novidade. era uma novidade e tal, mas depois, passado um tempo ali, realmente eu já estava contando os dias, assim. Na verdade, eles iam me encontrar lá, né? Eu estava contando os dias, porque eu estava, assim, não aguentava mais estar sozinha, e eu realmente usei o período para estudar, para pesquisar Ficou muito. Eu ficava de focada 8 a nisso, 10 né? horas lá no Instituto direto. Então, no final, eu estava muito exausta já também, sabe? Muito cansada mentalmente. Então, acho que esse foi o período mais desafiador, assim, pessoalmente até hoje, de tudo. Imagino. E essa fase do estudo fora, foi fácil de conseguir para poder, né? Porque de repente outras pessoas têm o interesse também de estar indo para lá.
eu acho super legal falar sobre isso, porque o próprio Max Planck, normalmente em julho, agosto, não, julho mais ou menos, ele lança lá no próprio site dele as informações para quem quer bolsa. E aí tem lá uns requisitos para cumprir, tarará, documentos para enviar. E aí eu fiz, né, essa inscrição para a bolsa e eu consegui a bolsa. Então aí eu podia, e a bolsa eles dão no máximo até 3 meses mesmo, né, para você ficar. Você pode ficar no instituto mais tempo, mas aí você só tem a bolsa mesmo por 3 meses. Então, basicamente é isso. Seguir, né, para quem tem esse objetivo, olha o site do Max Planck. Escrever. E deu bem certo no final do período do seu doutorado, né? Foi. É, porque Deu eu calculei certo. para dar ali no momento em que eu já tinha feito a minha qualificação e que aí eu já tinha mais um norte, né, dos professores ali, do que eu tinha mesmo mais que focar para pesquisar e tal. Então é isso, olhar o site do Max Planck. Quem não precisa ou não tem interesse em pedir a bolsa, também pode se inscrever sem pedir a bolsa, e aí você pode se inscrever a qualquer momento. Não tem esse período de julho a agosto, é Ah, só você ligar, se tiver vaga, eles deixam aí participar, e o é custo importante de falar. estadia, alimentação, tudo por conta. Então, isso é a bolsa, porque eu ia falar, o Ah, importante é olha falar só. que o Max Planck em si, ele não cobra. Você se inscreve, você consegue. Aí só a é, passagem aérea, então. E daí Aí você isso, tem a né? passagem aérea, esse é o custo de moradia se você não tiver a bolsa. Aí com a bolsa você recebe um valor que, Nossa, né, a bacana. princípio é para cobrir esses custos de sobrevivência E lá. tem alguém E que eu fica fui para supervisionando Caxias. aí, É, supervisionando se realmente foi para estudar. exato. Fica E lá. aí, mas para quem tem interesse, o próprio Max Planck, para Bacana, conseguir ir bacana. para lá, não é pago. É gratuito. É só você mandar um e-mail com os documentos. Se tiver a vaga, você pode ir, né? Então, Que bacana. Olha aí, se é. alguém tiver interesse também, né? Vale Olha, muito a eu, pena eu conhecer outro país. é, por mais que tenha sido difícil, assim, para esta parte de estudo, realmente fez muita diferença. Sem E dúvida, é fez pouco, muita eu diferença. não tinha pesquisado ainda, mas eu acho que é poucos países que dão essa possibilidade, né, para os alunos. Eu conheço o Max Planck. Os outros eu sei que tem alguns, tipo, em universidades e tal, mas a maioria que eu saiba é pago. A própria instituição, para você usar, você precisa pagar. Então, conhecendo, tá vendo só? A gente conversando, né? Eu É. particularmente só conheço, assim, a gente não conversa de outros assuntos, assim, muita coisa sobre recuperação judicial e falência, mas é isso, eu acho que já falou a parte do desafio, né? Pior de todos, assim, e eu acredito que a doutora também, como trabalha, eu vejo que você trabalha junto com seu esposo, tem as duas filhas, que tem as mesmas dificuldades que várias outras mulheres também, né? Tem as obrigações domésticas, né? Que às vezes terceiriza e tal, mas deve ter uma rede de apoio também aí que te ajuda, né? Ah, sem dúvida. Sem a rede de apoio, eu diria que fica inviável para quem trabalha fora. Acho que você não ter nenhuma rede de apoio é bastante difícil. Não vou dizer inviável, porque eu conheço gente que faz, que não tem assim uma rede de apoio, porque não quer e trabalha fora. Mas eu acho bastante difícil, assim, pelo menos na minha Não realidade tem. hoje, eu não consigo imaginar, sabe? Não ter alguém para, não ter Ajudar, pessoas apoiar. para me apoiar, para me Tanto no ajudar. escritório quanto em casa, né? Sim, sem dúvida, exatamente. E nós, olha, passa tão rápido, né? Nosso tempo aqui já está curtinho. E eu É, só queria, então, assim, agradecer de coração. Era para tomar um pouco de tempo mesmo, para poder as pessoas conhecerem, saberem da realidade, de você ter essa inspiração. Eu fico, né, muito feliz, lisonjeada, porque realmente me inspiro em você, justamente para estudar a matéria específica de recuperação judicial e falência. E acho muito bacana os seus posts, né? Eu acho que agora para frente, de repente, vai dar para fazer mais, né? Que você é tem o doutorado, objetivo, é voltar né? a fazer, agora que realmente acabou o doutorado, voltar a fazer com mais regularidade, como eu fazia antigamente. Mas você também faz, eu acho que seu conteúdo O pessoal é vive me muito mandando bom. mensagem, É, aquelas empresas, ah, se você já tem pessoal que faz os posts, eu falei, eu realmente sim. faço, eu mesma faço, porque se é para você ficar corrigindo, fazendo arte, tudo, Ah, eu sim, não faço, na verdade, é mais fácil. é.
Eu queria então aqui agradecer às nossas diretoras do Hashtag Por Elas, Roseli, Tassiane e a Ingrid, que nos ajuda muito, o pessoal todo, o pessoal do Ibajude. E gostaria, doutora Maria Fabiana, de deixar uma mensagem aí para todas as mulheres nesse nosso mês, que a gente sabe que é todos os dias, mas Sim. especificamente é alusivo às mulheres. Bom, eu acho que uma das mensagens assim principais, né, para mim, assim, que eu penso que eu gostaria de ter ouvido e talvez eu tenha ouvido e também não me lembre muito, mas eu acho que é uma coisa importante é que a gente realmente, como você falou, a gente tem muitos desafios. é, Todas nós, na verdade, né, tenha filha, não tenha, trabalhe fora, não trabalhe, acho que a gente tem muitos desafios que são diferentes dos desafios dos homens. Então, acho que uma das coisas que eu penso e que eu tenho para mim é não desistir, realmente, sabe? É desafiador, mas a gente vai conseguir, eu vou, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu insisto, e tenho um pouco de resiliência, mas insistir, sabe, sem desistir muito rapidamente nas primeiras dificuldades, ou mesmo se é uma dificuldade que se alonga no tempo, acho que a gente precisa sempre ter essa persistência, essa resiliência também, porque isso faz parte desse nosso crescimento, pessoal, profissional, enfim. Eu acho que se eu puder deixar alguma coisa, especialmente para as pessoas mais novas, eu diria isso, sabe? Ter essa persistência e resiliência, porque vai dar certo. Tipo, tem o foco que, eu falo foco no emu, né? Então é isso, tem o foco que vai dar certo, assim, tá? Vai dar certo. E no Muito mais, eu queria obrigada. agradecer muito o convite de novo, Que bom. tanto a você que me fez o convite, como a também todas as diretoras aí do Por Elas. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada também de ter sido chamada aqui para esse talk show. Muito obrigada. Nós ficamos felizes, né, do seu tempo aqui conosco, de contar um pouco da sua história, dos seus, a sua sobrevivência aí nesse meio período de doutorado, de toda a vida acadêmica. Parabenizá-la, né, por ter mais esse título. E então nós vamos ficando por aqui, nesse mais esse talk show do Hashtag Por Elas. E um abraço. Até mais.